Depois de uma grande perda ou de um problema grave que você não tinha resposta, você já teve a sensação de entrar dentro de uma igreja e sentir que alguém te escuta, que Deus está lá te compreendendo, ainda que a resposta não venha pronto, mas lá vem uma consolação. Isso que acontece quando nós encontramos ao coração eucarístico de Jesus, ao Sagrado Coração que está presente em cada sacrário. Eu sou o Padre Manuel Maria, do Instituto Hesed, e nessa escola de formação, nesse último dia, nós vamos mergulhar no amor do coração de Jesus. Eis o coração que tanto amou os homens. Hoje nós vamos, nessa última aula, percorrer os 13 últimos capítulos do nosso livro, e é grande o tesouro que nós temos aqui. Nós vamos falar algo dos capítulos, mas é importante mergulhar em cada página para beber o tesouro. Depois você, com o livro em casa, pega, marca, relê, mergulha e compreende o quanto o amor de Jesus é grande por você. Hoje a gente ouve o próprio Jesus que diz: Filho, o meu coração, vivendo no sacramento, é o coração de minha igreja, que é o meu corpo místico. É o coração da minha igreja. Isso é muito claro e muito forte. Então, diz ele, a igreja compõe-se, portanto, de um corpo, sua dimensão humana, e de uma alma, seu princípio divino. Assim subsiste como uma única realidade, participando por graça da vida divina, como a videira comunica sua seiva aos ramos, assim eu comunico a vida divina aos membros da sua igreja. Se a gente usa essa imagem biológica de um coração, nós lembramos desse coração que bate insistentemente por amor. Essa imagem desse coração de Jesus é a imagem desse coração que olha para nós e que bate de amor por nós. Se um coração para de bater, o corpo não tem mais como ter vida. Um dos sinais de morte é quando o coração para de bater. Justamente aí é a imagem tão bela do coração de Jesus. A igreja tem um coração porque Cristo está batendo de amor por nós. É isso que ele diz aqui no nosso livro. Unida a mim, vivendo esse princípio divino, a igreja participa, de certo modo, da vida divina. É, diz Jesus, uma vida sobrenatural, fonte de graça e de méritos que conduzem à eterna bem-aventurança. Sabe o que eu estava pensando? Estava me lembrando, por exemplo, de uma paróquia. Imagina que você viva numa cidade do interior e você conhece cada centímetro da sua paróquia. É a única paróquia da cidade, talvez. Imagina assim, naquela paróquia você conhece cada um dos santos cujas imagens estão lá. Naquela paróquia, os seus avós passaram por lá, participaram da Santa Missa, talvez tenham se casado lá, talvez você tenha ouvido falar que seu pai ou sua mãe foi batizado naquela mesma paróquia e você também foi batizado. Há uma história. Mas isso não é uma história morta de um álbum de retratos lá atrás, não. Você agora tem Jesus vivo, presente, real e substancialmente no Santíssimo Sacramento. Então, pelo mistério da comunhão dos santos, os seus avós que morreram em estado de graça e já estão no céu ou estão no purgatório se purificando para ir para o céu, se unem a você, porque a igreja é uma só, a igreja triunfante, padecente, a militante que somos nós. Os santos do céu participam lá, talvez a sua paróquia dedicada a Santo Antônio, dedicada a Santa Rita, dedicada a alguns dos santos. Você agora tem esses amigos junto com você na sua igreja. Tudo isso no mistério do Sagrado Coração de Jesus. Como é fantástico nós pensarmos nisso. Há uma coisa, diz ele na página 282, que te é verdadeiramente necessária: permanecer unido a mim. Dessa união nascerão para ti a vida, o vigor, o crescimento espiritual e a santidade. Quanto mais estreita for tua união comigo, e mais puras forem tuas disposições, tanto mais abundantes serão as graças e os bens celestiais que receberás do meu coração, especialmente na sagrada comunhão. Não existe crescimento espiritual sem união
com Jesus no Santíssimo Sacramento. Existe, claro, uma busca e um encontro com Deus por meio da pregação da sua palavra, por meio de uma vida de oração, mas é lá, unido a Jesus Eucarístico, que acontece o verdadeiro e profundo crescimento interior, da união da alma com Deus. E é por isso que é tão importante a gente estudar, aprender e conhecer mais sobre o Santíssimo Sacramento. Depois de fazer essa caminhada de formação, você agora está mais devoto do Sagrado Coração e quer se unir mais a Jesus presente nesse Santíssimo Sacramento. Enquanto eu preparava essa aula, me vinha ao coração, eu tenho falado muito dos santos, você tem aprendido aqui quão importante é a gente meditar sobre a vida dos santos e aprender com eles. E entre os santos, um dos que eu tenho estado mais próximo, eu estive visitando o túmulo dele há uns 2 anos atrás, é São Pier Giorgio Frassati, esse jovem que para mim é impressionante. O jovem, a gente já falou sobre ele aqui, um jovem rico que era filho do dono do maior jornal da Itália, mas que dedicava a sua vida para visitar os pobres. Um homem extraordinário que participava da Santa... Um homem jovem, ele morreu com 24 anos, e ele participava da Santa Missa diariamente pela manhã e fazia ação de graças. Ficava um tempo diante de Jesus Eucarístico que ele tinha acabado de comungar, adorando-o dentro do seu próprio coração. E depois ele saía para visitar os pobres e levava caridade, fazia visitas, sorria, brincava com os jovens nos lugares mais fedorentos e mais imundos da cidade de Turim. Ele ia para cada um desses lugares e ficava com os pobres. Ele não somente fazia uma visita, mas ele ficava e fazia companhia. Tanto foi assim que no seu enterro uma multidão imensa de pobres de toda a cidade de Turim foi participar daquele enterro tão extraordinário. E perguntavam para ele como ele conseguia visitar os pobres, como ele tinha força para estar no meio deles. Ele dizia: Cristo vem me visitar todos os dias na Sagrada Comunhão. E o mais pobre que eu posso fazer é o mínimo que eu posso, é o máximo, mas é muito pouco ainda, dizia ele, mas é visitá-lo nos pobres. É a forma de gratidão tão importante que ele podia. Essa frase dele é uma frase que mexe conosco. Ele diz: Jesus me visita na comunhão e eu restituo do modo mais miserável que eu posso, visitando os pobres. Então, a graça é grande demais e ele visitava os pobres. Lá na página 284 fala dessa união de Deus conosco e dessa união tão tremenda da nossa igreja aqui militante com a igreja do céu. Enquanto eu preparava essa aula, eu me lembrava muito de um dos momentos chaves do início da minha conversão. Eu fui participar, a convite do meu irmão e de alguns amigos, do encontro Seara. Era um encontro de jovens que ainda hoje acontece na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. E eu já tenho partilhado sobre isso com você algumas vezes, mas algo que eu normalmente não partilho foi naquele momento especial do meu encontro com a graça de Deus. Depois daquela pregação, começou um momento de oração, e naquela hora, enquanto o pregador conduzia o momento de oração, é como se eu já não estivesse mais lá. Eu sentisse a mão de um santo, e naquela altura a experiência que eu tive foi que, como se São Bento, o grande santo pai dos monges, estivesse ao meu lado, me chamasse para adorar a Jesus que estava presente no Santíssimo Sacramento. Eu adorava a Trindade, eu contemplava o mistério da Trindade e adorava. O céu se faz presente aqui. Então, no Santíssimo Sacramento, nós estamos unidos a Cristo do modo mais profundo como nós podemos aqui nessa terra. Olha o que diz Jesus: Filho, sou constituído cabeça de toda a igreja, cuja parte gloriosa comigo triunfa no céu. E ele fala e explica aqui como é especial a igreja triunfante, formada pelos anjos e santos que já vivem na glória, é vitoriosa, coroada de honra eterna e totalmente consagrada à minha glória e ao meu amor. A ela se unirão um dia, com alegria, a igreja militante e a padecente. Essa é, sem dúvida, a mais querida ao meu coração. Por isso não é de admirar que o meu coração esteja exaltado
com essa multidão gloriosa no reino da eterna bem-aventurança. E, ao mesmo tempo, por um prodígio de amor, permaneço com a Igreja que ainda caminha na terra, no Santíssimo Sacramento. Como é especial a gente perceber essa união. O mesmo Jesus que nós adoramos presente no Santíssimo Sacramento é adorado pelos anjos e santos no céu. A união na adoração é tremenda. A união na adoração e na Santa Missa é intensa. Deus se revelou a uma mística chamada Catalina, com uma participação dos anjos junto conosco na liturgia da Santa Missa é tremenda. Inclusive depois foi feito até um filme que se chama Um Grande Milagre, um filme muito belo que fala um pouco sobre essa realidade de como os nossos anjos da guarda nos ajudam a participar e a mergulhar mais profundamente da Santa Missa. Como é especial e como é profundo nós participarmos da Santa Missa e estarmos unidos aos nossos santos anjos. Tudo isso a gente aprende aqui nesse curso do Sagrado Coração. Você vê como é importante a gente fazer essa caminhada desses tempos todos para estarmos aqui juntos hoje para mergulharmos nessa espiritualidade, nessa união com o Sagrado Coração de Jesus. Se ele está unido a nós com os anjos do céu, também com aqueles que estão no purgatório. Olha o que Jesus diz. Filho, só quem for santo e sem mancha entrará no reino dos céus, na igreja triunfante, pois ali não entrará nada que seja impuro. Quem partir desse mundo ainda marcado por algum pecado que possa ser purificado na vida futura, será salvo, mas como que através do fogo. É a doutrina que a gente tem no nosso Catecismo da Igreja Católica, que a gente sabe a doutrina da Igreja Católica sobre o purgatório. E ele continua dizendo, nesse fogo, filho, encontra-se a Igreja padecente, a multidão de almas que sob a minha bandeira combateram por mim contra a carne, o mundo e o demônio, mas que de algum modo falharam e não repararam plenamente suas faltas durante a vida. Elas sofrem e tanto mais quanto maior é a luz que possuem, pois desejam ardentemente estar comigo no reino celeste. Ele fala aqui da união tão grande dessas almas do purgatório. E para salvar as almas do purgatório, claro, elas já estão salvas, mas para que a gente possa encaminhá-las para o céu, ajudá-las nisso, porque elas não podem rezar por si mesmas. Elas contam comigo e com você. Eu sou muito devoto das almas do purgatório, rezo todos os dias por elas, o ofício das almas do purgatório, ofereço a minha Santa Missa por elas, mas nada se compara a isto, ao oferecimento de uma Santa Missa. A história dos santos está marcada por isso, pelos testemunhos do poder e da força de uma Santa Missa oferecida pelas almas do purgatório, e Jesus confirma isso aqui. Ele diz, como as benditas almas, eu estou na página 290, como as benditas almas já não podem adquirir méritos para si no purgatório, e os vivos só podem ajudá-las por meio de sufrágios, o meu coração, em seu amor, providenciou um auxílio eficaz e está aqui. Diz o próprio Jesus, eu permiti que o sacrifício eucarístico lhes fosse aplicado, para que por sua virtude a divina majestade lhes conceda a libertação ou ao menos alivie e abrevie suas penas. É ao meu coração que se deve o alívio dessas almas, pois é pela virtude do meu sangue aplicado em seu favor pelo sacrifício que são purificadas. Assim, filho, o purgatório se esvazia, o céu enche, e os que ainda peregrinam na terra encontram consolação ao recordar aqueles que já partiram nesse mundo. Como é importante a nossa oração e oferecermos as santas missas, como é importante fazermos essa oração pelas almas do purgatório. Uma vez, São João Maria Vianney, chegou uma senhora conversando com ele e falou assim, pedindo a ele orações pelo seu marido, porque ele já havia morrido há muitos anos, e pediu a ele que rezasse pelo seu marido. Ele fechou um instantinho os olhos, depois ele abriu os olhos e disse, seu marido já está no céu. A mãe dele, que era sogra dessa senhora, ofereceu muitas orações por ele e ele já está no céu. Olha aí,
Que presente, que graça de Deus, as orações pelas almas do purgatório. Por isso, o maior presente que você pode dar, às vezes as pessoas pensam, mas eu quero dar uma coroa de flores, quero dar um túmulo o mais bonito, com uma lápide mais isso, mais aquilo. Olha, tudo isso é bonito, é uma mostra de gratidão, é uma mostra de amor, mas mais do que qualquer coisa dessas, o que aquela pessoa que você ama precisa é que você ofereça por ela uma Santa Missa. Ali, mais do que qualquer outra coisa, é a força da graça de Deus que age com aquela pessoa. Então, tudo isso é muito importante pelas almas do purgatório. E agora, aqui nesse ponto do capítulo 6, é um capítulo muito especial que fala de consolação. Ele começa dizendo assim, Jesus, Filho, eis o meu tabernáculo, a minha habitação entre os homens. Aqui moro no meio deles. Aqui eu mesmo consolo os que vêm a mim e lhes enxugo toda lágrima dos olhos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sobre o peso do vosso pecado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, nada pode nos consolar, nem ninguém, pessoa nenhuma, pode nos consolar como Jesus presente no seu coração. Olha, imagina aquela maior das dores, aquela grande prova que você enfrentou na sua vida. Nessa hora é a hora em que Jesus olha para você e diz, eu quero te consolar, eu quero te dar a força que você não pode receber de outra forma. E eu partilho com você essa consolação que eu recebi, uma vez que eu não imaginava o que ia acontecer lá em Lourdes. As coisas de Deus, eu tinha um sonho e a minha mãe havia me dito, ela tinha ido lá uma vez, há muitos anos atrás, acho que já há bem uns 30 anos atrás, minha mãe teve essa graça de ir a Lourdes. E ela me falava sempre, olha meu filho, lá é um lugar belíssimo. Lá é um lugar muito bonito e é um lugar que você deve conhecer pelo menos uma vez na vida. E eu nunca tinha tido oportunidade. Então, no final de 2024, em outubro, eu tive a graça de acompanhar um grupo de peregrinos e, junto com esse grupo de peregrinos, eu fui ao Santuário de Lourdes. Eu era diácono e nesse dia foi um dia mais do que especial. Eu já tinha participado da peregrinação e nesse dia, um sábado e um domingo, ia ter um congresso de língua portuguesa que ia acontecer lá em Lourdes. E no sábado eu ia pregar nesse congresso, conduzir uns momentos de oração e eu fiz isso tranquilamente. A hora que chegou no domingo, naquele dia eu pedi, aliás, para que eles me liberassem para que eu andasse e conhecesse o santuário. E eu procurei uma Santa Missa, encontrei uma Santa Missa que dava num horário bom para mim, que funcionava às 9, que acontecia às 9 da manhã, lá numa igreja que fica ao lado do recinto do santuário. E eu fui, e não me esqueço, a experiência que eu tive lá era uma Santa Missa muito simples, cantada, eram várias famílias com muitos filhos, eu fiquei impactado com isso, eram tantas crianças, todas as crianças eram muito obedientes. E na hora da Santa Missa elas ficavam bem quietinhas, participando do sacrifício da Santa Missa. Eram várias famílias com várias crianças e o padre celebrou a Santa Missa com um profundo amor a Jesus. E aí, quando chegou a hora de eu participar da Sagrada Comunhão, a comunhão o padre dava num comungatório comprido assim, grande, e aí ajoelhavam todos assim e ele ia dando um por um. Quando eu ajoelhei, o lugar, então, a pessoa levantava e a outra sentava, levantava e outra sentava, de modo que a gente não escolhia em que ponto daquele comungatório, daquele longo genuflexório, nós ajoelharíamos para receber a Sagrada Comunhão. A hora que eu ajoelhei, com a minha altura e no ponto exato onde eu ajoelhei, naquele exato momento, o sol estava se levantando. Eu falei que a Santa Missa era 9 da manhã. Então o sol estava se levantando, ele passava num vitral, mas o sol estava muito claro e foi um prodígio, porque em toda a viagem no mês de outubro na Europa é um mês bastante chuvoso. Tinha chovido a viagem inteirinha. Mas nesse dia, especificamente, no dia anterior tinha chovido bastante, mas nesse dia tinha aberto um sol. O céu estava completamente azul. E aí, nesse dia, o sol se levantou
a luz entrou pelo vitral e ficou me iluminando. De modo que quando o padre chegou na minha frente e disse o corpo de Cristo, quando eu levantei, era tanta luz que eu não via mais nada, a não ser a luz que passava no vitral e me iluminava o rosto de forma tão forte. Naquele dia eu recebi a Sagrada Comunhão e foi uma explosão de consolo de Deus, e eu pensava, meu Deus, Deus me preparou esse dia no santuário da sua mãe para essa Santa Missa, e eu me ajoelhei e ali recebi a Sagrada Comunhão com a luz batendo em mim, os cânticos eram lindos, eu me emocionei profundamente naquele momento. Falei, meu Deus, a luz do céu entrou no meu coração. Que a graça de Deus possa me iluminar cada vez mais. Esse é o sol de Deus que me visita. E aí foi uma Santa Missa tremenda. Aconteceu que acabou a Santa Missa, eu fui lá agradecer ao sacerdote pela Santa Missa celebrada, falei com ele e disse, olha, eu quero agradecer, eu vim do Brasil e eu sou diácono, minha ordenação vai ser no final do ano, mas eu quero agradecer pela possibilidade, a Santa Missa foi muito especial, eu fui tocado e queria saber do senhor, é verdade que aqui em Lourdes tem uma procissão eucarística? Como é que faz para a gente participar? Ele disse, sim, tem uma procissão eucarística, acontece hoje à noite e a partir das 17 horas. E ele falou assim, o senhor é diácono? Eu disse, sim, sou diácono. Ele disse, o senhor não quer conduzir o Santíssimo Sacramento? Eu disse, mesmo? Ele disse, sim, eu sou o cerimoniário do santuário e estou te convidando agora para conduzir Jesus no Santíssimo Sacramento. Olha, eu achava que os presentes já tinham sido grandes, mas foram muito maiores. Acredita que neste dia, na parte da tarde, um domingo, eu fui aquele que conduziu o Santíssimo Sacramento no Santuário de Lourdes na procissão eucarística? Foi para mim algo impactante, impressionante. Eu não imaginava que isso fosse acontecer comigo. Um presente de Nossa Senhora e de Jesus. Aquilo que ele diz aqui é a consolação. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, ele nos consola em todas as nossas aflições. Lá na Sagrada Escritura, na segunda carta aos Coríntios, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que recebemos, possamos consolar todos aqueles que se acham em toda e qualquer aflição. Então, essa palavra de consolação é muito especial. Depois, aqui no capítulo 7, na página 300, olha o que o nosso autor diz. Toda vez que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Digo-te isto, filho, para lembrar a todos o excesso do amor do meu coração. Amei-os a tal ponto que, de certo modo, amei mais a eles do que a mim mesmo, pois aceitei a morte para que tivesse a vida. Então, é uma memória da sua paixão. Glorio-me dessa morte. Pelo triunfo do amor do meu coração, ela aplacou e honrou perfeitamente o Eterno Pai. Libertou e salvou os homens e abriu para mim a glória da ressurreição, da ascensão e do reino eterno sobre todas as coisas. E olha o que ele diz. Por isso quis que a minha sagrada paixão fosse sempre lembrada em todo lugar, para que os beneficiados no céu e na terra guardem no coração a memória agradecida de tão grande misericórdia. Quando eu li isso, eu me lembrei logo da minha grande santa de devoção, Santa Faustina, das experiências que ela teve, entre as quais Santa Faustina teve a graça de participar, de estar unida a Jesus e de ver a presença de Jesus. Aqui no Diário de Santa Faustina tem um parágrafo que eu gosto muito. Santa Faustina ela é muito simples e muito direta e ela rasga o coração para que a gente entre na intimidade do coração dela. Olha o que ela diz. Hoje, é no número 913, hoje, desde manhã cedo, apodera-se da minha alma o recolhimento em Deus. Durante a Santa Missa, pensei que veria o menino Jesus, como frequentemente o vejo. No entanto, dessa vez, durante a Santa Missa, vi Jesus crucificado. Jesus estava pregado na cruz e em grandes tormentos.
Senti-me compenetrada em corpo e alma por aquele sofrimento de Jesus, ainda que de maneira invisível, mas nem por isso menos dolorosa. E ela continua no 914. Oh, que terríveis mistérios ocorrem durante a Santa Missa. Um grande mistério realiza-se durante a Santa Missa. Com quanta devoção deveríamos ouvir e participar dessa morte de Jesus. Conheceremos um dia o que Deus fez por nós em cada Santa Missa e o grande dom que nela nos prepara. Somente o seu amor divino pôde proporcionar tal dádiva. Olha, é muito especial isso que acontece. Veja o que Santa Faustina nos diz. Santa Faustina fala da união e do amor do coração de Jesus. Nós sabemos isso pelo ensinamento da Igreja. Cada Santa Missa é a atualização do sacrifício da cruz, mas de modo incruento. Lá na cruz, claro, foi de modo cruento. Jesus sofreu no seu corpo. Na Santa Missa é a atualização do sacrifício de modo incruento, mas é um mesmo e único sacrifício atualizado. E é isso que Jesus está dizendo no nosso livro do Coração de Jesus. Por isso quis que a minha Sagrada Paixão fosse sempre lembrada em todo tempo e lugar, para que os benefícios no céu e na terra guardem no coração a memória agradável de tão grande misericórdia. E ele continua aqui na página 302. Filho, tal é a sublimidade dos desígnios do meu coração, tal é a extensão do meu amor. Todo o meu caminho nessa terra, desde o princípio do mundo até o seu fim, quer por minha presença prometida, quer por minha vida mortal, quer por minha permanência sacramental, ou seja, antes, durante a vida terrena e depois na presença sacramental, bem como tudo que efetuo nessas 3 épocas, constitui um todo, uma obra perfeita de infinita bondade, que só então se completará quando no fim do mundo com a Igreja eu subir às alturas e celebrar o meu trono eterno. Essa é a obra de amor que ele faz. Tudo o que aconteceu em preparação, tudo o que aconteceu na sua vinda nessa terra e tudo o que vai acontecer depois. Tudo isso é muito especial e é aquilo que Jesus espera de nós. Olha, aqui depois ele fala como a gente deve reparar, e uma das coisas mais importantes que devem ser feitas quando a gente tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a reparação. Quando Jesus apareceu para Santa Margarida Maria Lacoque, lá em Paray-le-Monial, ele pediu a reparação. A reparação deve ser feita por causa das ofensas e injúrias cometidas contra Jesus no Santíssimo Sacramento. Recentemente eu dei uma formação no nosso encontro Jesus Te Adoro sobre a reparação. Eu falava para as pessoas da necessidade de reparar e eu falava da grande necessidade de nós estarmos reparando o coração de Jesus. Quantas injúrias insistentemente são cometidas contra Jesus, quantas pessoas roubam a Jesus no Santíssimo Sacramento, quantas pessoas cometem sacrilégios tremendos, quantas pessoas ferem a Jesus, sobretudo com a comunhão em estado de pecado mortal. E quanto é necessário eu e você repararmos o coração de Jesus. Aqui no nosso Brasil, no ano passado, pessoas entraram no Santuário da Mãe Rainha de Schoenstatt, lá em Guarapuava. Um homem entrou, roubou as hóstias consagradas e fugiu. Ele estava todo encapuçado, não deu para saber quem era. Fugiu, roubando as hóstias consagradas. Aconteceu também na Capela São João Batista, em Oriximiná, lá na beira do Rio Trombetas, no Pará, no meio da floresta amazônica. Também lá aconteceu uma profanação a Jesus Eucarístico. Aqui na cidade de Fortaleza, onde estou gravando essa última aula, aqui também houve um ataque a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. São vários ataques perpetrados contra Jesus no sacramento da sua salvação. São vários ataques porque o diabo não suporta a presença eucarística de Jesus. É isso que a gente aprende aqui, página 315. Na verdade, um dos principais objetivos da devoção ao meu coração é reparar, na medida do possível, as injúrias que ele recebe em todo o mundo neste sacrossanto sacramento. Lembra?
quando o anjo de Portugal apareceu para os 3 pastorinhos em Fátima, ele disse que o Santíssimo Sacramento estava horrivelmente ultrajado e ensinou aquela oração de reparação que nós, do Instituto Hesed, rezamos todos os dias na Santa Missa. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade. A gente já ouviu falar dessa oração tão especial que nós rezamos diariamente, é uma oração de reparação. E ele diz: não penses, portanto, que és verdadeiro discípulo do meu coração, se não estiveres inflamado de zelo pela sua honra. Portanto, derrama aqui, ante o meu santo sacramento sem cessar, os ardentes afetos do teu coração, afetos de gratidão, de generosidade, oblação própria e amor, para consolar-me o coração. Na oração, na adoração ou na visita a esse lugar, não importa. Quando você for, seja tua devoção tão fervorosa que, na medida de tuas forças, compense a indiferença dos que são tíbios e lhes sirva de estímulo para que despertem do torpor espiritual. E ele continua: em todo lugar, manifesta ao Santíssimo Sacramento um respeito sincero e profundo. Eu gosto sempre de contar isso que me marcou profundamente quando o Papa Bento XVI já estava bem velhinho, já havia renunciado e vivia lá dentro dos muros do Vaticano, a sua vida completamente entregue ao Senhor em oferta. Diz o seu assessor, que era o Monsignor Ganswein, ele disse que o Papa Bento XVI, ainda que sofrendo, com muitas dores, e já bastante alquebrado pela idade, ele não deixava de se ajoelhar perante Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele parava diante de Jesus e, com o auxílio do Monsignor Ganswein, ele se ajoelhava todas as vezes que ele entrava na capela para saudar nosso Senhor Jesus Cristo. Como um Papa já idoso, cheio de dores, mostrava ao mundo, silencioso como ele era, que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento. Oferece frequentemente tuas boas obras, teus padecimentos e todos os merecimentos da Igreja em todo o mundo para minha honra na Sagrada Eucaristia. Para o mesmo fim, oferece as virtudes e os méritos de todos os anjos e santos, bem como seus louvores e honras e tudo que se realiza no céu. Ou seja, oferecer cada ato. Nessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, sobretudo, nós vivemos nesse mês de junho. Ela foi pedida pelo coração de Jesus, a Santa Margarida Maria Alacoque, como um dia de reparação, encerrando aqueles 8 dias depois da festa de Corpus Christi. Antigamente havia a 8ª de Corpus Christi, então Jesus pediu, quando se encerrasse a 8ª, aí então haveria o dia dedicado ao meu coração, um dia de reparação, e é por isso que todos os anos nós celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus nessa sexta-feira, uma semana depois da solenidade de Corpus Christi. E aqui eu me lembro muito do apostolado da oração, que tem a sua raiz na devoção ao Sagrado Coração de Jesus, essa rede mundial de oração pelo Papa que tanto bem faz para a Igreja. Talvez você não conheça muito, e é importante conhecer na sua paróquia. Muito provavelmente, como a maioria das paróquias do Brasil, há aqueles homens e mulheres que têm a fita vermelha sobre os ombros e que são devotos do coração de Jesus. É isso que acontece, e esses devotos vivem o oferecimento diário. E aqui Jesus fala sobre esse oferecimento, que é um oferecimento reparador. Quando você oferece a Jesus presente no Santíssimo Sacramento aquilo que te faz sofrer, aquilo que te faz, que você não controlou ao longo do dia, que apareceu, se você oferece ao coração de Jesus, isso vai como uma oferenda de agradável odor e sobe ao coração de Jesus rapidamente para glorificá-lo e amá-lo. Então, essa é a oferta ao coração de Jesus. Mas é importante aqui saber que a gente deve se examinar antes de receber Jesus Eucarístico. E essa advertência é muito importante porque se houve no passado a heresia do jansenismo, que tanto mal fez, sobretudo na França, e várias pessoas com medo
porque acreditavam tanto na presença real, talvez ali fosse um excesso, e na santidade do sacramento achavam que Jesus era tão alto, tão alto, tão altíssimo que eu não poderia receber. Então as pessoas adoravam a Jesus, era costume na hora da Santa Missa, da elevação, adorar a Jesus, e muitas pessoas iam adorar a Jesus, mas não recebiam a Sagrada Comunhão porque sempre achavam que estavam indignos de receber a Sagrada Comunhão. Isso chegou até, por exemplo, Santa Teresinha, no final do século XIX. Lá ainda não se tinha esse costume dessa comunhão mais frequente. Era uma comunhão rara e por isso, para nós, pode soar um pouco estranho aquele preceito da igreja de receber a comunhão pelo menos uma vez ao ano, mas para as pessoas daquele tempo, porque era tão grande, entre aspas, a fé na presença real, só que há também as pessoas que não se preparam devidamente e acabam comungando em pecado mortal, e esse pecado é tristemente muito comum nos tempos de hoje. Pessoas, e às vezes até ministros do altar, ministros que servem como ministros extraordinários do Santíssimo Sacramento, ou mesmo ministros consagrados que acabam recebendo a Sagrada Comunhão em estado de pecado mortal. E como isso fere o coração de Jesus. E Jesus aqui no nosso livro, ele é claro, falando dessa dor do seu coração, ele diz: Filho, examine-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem deles come ou bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, não discernindo o corpo do seu Senhor. Está aqui na primeira carta aos Coríntios 11, 28, naquele trecho clássico de São Paulo. E ele diz aqui, para mim isso mexe com o nosso coração, porque o discípulo, no ponto 2, aqui na página 320, diz: Senhor, Senhor, tremo de horror ao perceber a imensidade deste crime abominável, que é receber Jesus em pecado mortal. Prostrado no chão diante de vós, eu rogo-vos e suplico-vos, preservai-me da indigna comunhão do vosso corpo e sangue. Peço-vos pelo vosso próprio coração, Senhor Deus, fazei-me conhecer o que é comer este pão e beber este cálice indignamente, para que com este conhecimento me acautele cuidadosamente de tornar-me réu da mais terrível condenação. Mas a resposta de Jesus é igualmente tremenda. Isto é, filho, receber o santo sacramento da Eucaristia com a consciência gravada de pecado mortal. Por isso, diz ele, para não receber tão grande sacramento indignamente, de sorte que seja para a própria morte e condenação, examine o homem antes a sua consciência. Esse exame de consciência é necessário para que ninguém, estando consciente de pecado mortal, se aproxime da Sagrada Eucaristia sem antes se confessar, ainda que pense ter grande contrição. Por isso, é tão importante para a preparação à comunhão que as pessoas participem com fidelidade do sacramento da confissão. Olha, e eu digo agora como sacerdote, ao ouvir os meus irmãos sacerdotes, quantas vezes as pessoas se aproximam da confissão para falar dos pecados dos outros e não do seu próprio pecado. Ah, o meu marido fez isso, 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 a minha sogra fez aquilo, 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 e esquece de contar o seu próprio pecado. E claro, tem-se a oportunidade de direção espiritual, mas na confissão nós devemos nos ater aos nossos pecados, porque muitas outras pessoas também querem se confessar. Por isso, para um momento de direção espiritual é importante um outro horário, porque na hora da confissão é para a gente confessar e esperar uma breve orientação do sacerdote para depois seguirmos já com a alma lavada. Por isso é tão necessário o sacramento da confissão, e nós, os sacerdotes, pelo menos eu falo do meu próprio coração, eu amo e gosto muito do ministério da confissão, e para mim é um momento de graça. Não só porque eu vejo a graça de Deus passando por meio das minhas mãos e da minha palavra para que aquela pessoa seja absolvida, mas porque eu vejo o quão forte é esse sacramento para renovar. Uma vez eu estava conversando com o padre Paulo Ricardo, nosso grande evangelizador na internet, e ele dizia:
Olha, a Santa Missa, claro, é o ponto mais alto da fé, mas ele dizia quão importante é saber que a gente precisa ficar no confessionário, porque é lá que a gente prepara as pessoas para viverem bem a Santa Missa e a Sagrada Comunhão. Ele dizia das vezes em que ele próprio, lá na Paróquia do Cristo Rei, em Várzea Grande, fica sentado no confessionário, uma pessoa após a outra, uma após a outra, ouvindo as confissões de cada pessoa que aparece por lá. Que ministério extraordinário! Esse é o ministério dos santos sacerdotes que dedicaram a sua vida a isso. Pensa, por exemplo, em São João Maria Vianney, no grande Padre Pio, ou naquele que é um dos meus amigos do céu, São Leopoldo Mandique, que da sua cela confessionário lá em Pádua, espalhava a misericórdia todos os dias do ano por 10, 12, 14 horas. Era só o que ele fazia, São Leopoldo, era abrir a misericórdia de Deus e o acesso à misericórdia para tantas pessoas. Então, aqui a gente vê as duas coisas que eu acabei de falar com você. É próprio do demônio afastar da comunhão frequente as almas que estão bem dispostas. Aquilo que eu falei do medo, do jansenismo, daquilo que afetou Santa Teresinha e tantos santos. Por isso, todo aquele que direto ou indiretamente contribui para desviar alguém da Sagrada Comunhão acaba imitando a obra do demônio e cooperando com a sua obra. Aí diz Jesus: sim, eu exijo reverência, mas antes desejo o amor. E ambos conseguirás mais facilmente pela comunhão frequente do que pela comunhão rara. E aqui, na página 323, ele diz isso claramente. Quanto a isso, filho, não é vontade minha que recebas frequentemente a Sagrada Comunhão e, ao mesmo tempo, continues a pecar, ou a fazer concessões às desordenadas propensões ou aversões da natureza. Mas olha o que diz Jesus: quero, porém, que tenhas inabalavelmente feito o mais firme compromisso e propósito de fugir de tudo isso e que então frequentemente te aproximes do Santíssimo Sacramento, não levando em conta as opiniões dos que neste assunto estão pela causa do espírito infernal. São Pio X, o grande Papa, tremendamente seráfico, ele insistiu, abriu a comunhão para as crianças apenas entradas na idade da razão e insistia falando sobre a comunhão frequente, daquilo que Santa Teresinha sentia tanto desejo e que na época dela não era tão costume acontecer. Hoje em dia a gente talvez nem se perceba da grande graça que nós temos de poder receber a comunhão a cada dia do ano. A cada dia nós podemos ter o consolo e o conforto que vem do Senhor para nos levantar e nos erguer. Quão importante é então fazer esse exame de consciência. E aqui, no capítulo 11, ele fala sobre a nossa preparação à Sagrada Comunhão. E essa preparação deve ser uma preparação de amor. Se você abre na página 327, tem talvez uma das partes mais belas de todo o nosso livro. Ele diz assim: intensifica e alimenta em teu coração o vivo desejo da felicidade que encontrarás na Sagrada Comunhão. Esse desejo orientará e animará todas as tuas demais ações. Como poderás permanecer sem anseios ao perceber o quanto necessitas de mim? Como não sentirás um desejo ardente ao considerar os grandes bens que vais receber? E como não te abrasarás de amor ao meditar quanto o meu coração deseja doar-se a ti? Corresponde, portanto, a esse desejo do meu coração, que também o teu coração me deseje, renovando e alimentando continuamente um anseio de unir-se a mim no amor. Essa é a preparação, unir a Jesus presente no Santíssimo Sacramento. E olha o que ele diz, olha que parte especial. Interroga até os anjos: acaso vistes aquele que a minha alma ama? Dizei-me, pois desfaleço de amor. Aqui diz a esposa do Cântico dos Cânticos. Invoca também os santos. Peço-vos, irmãos, por nosso Senhor e por seu coração sagrado, ajudai-me com vossas orações. Como isso é importante, já suspira a mim mesmo. Ó meu amado predileto entre todos, indicai-me onde apacentai entre lírios. Quem me der encontrar-vos, abraçar-vos, introduzir-vos na morada do meu coração. Concedei-me, ó sim, concedei-me saborear.
Quão bons sois para os que vos buscam, quão doce para os que vos acham, quão inefável para com os que vos adoram. Vinde, Senhor, e não tardeis. E aqui a gente vê como nosso Senhor pede que a gente se prepare para a Sagrada Comunhão, como nosso Senhor exige isso de nós. E há esse último ponto muito especial, que é o ponto da ação de graças. Jesus diz aqui na página 334, Jesus fala com você, filho. Depois de me receberes na Santa Comunhão, deixa de lado toda outra preocupação e entrega-te inteiramente a mim, assim como eu me entrego inteiramente a ti. Eis que então os anjos te rodeiam, prostram-se, adoram, pasmos, maravilham-se e abrasam-se de amor. Poderias tu, entretanto, estar diferente? E aqui uma grande tentação que a gente tem é aquela de, talvez, na hora da comunhão, ver logo o celular, reparar como é que está a vizinha ou o vizinho do lado, ficar lembrando, nossa, quando eu sair eu tenho que pegar logo o ônibus, tenho que pegar meu carro, correr, porque tem que organizar e fazer umas compras no supermercado. Gente, nessa hora parou tudo. Você recebeu o Criador do céu e da terra. Deus está dentro de você. Lembra quando, talvez você não tenha costume de ter ouvido, sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima, quando o anjo de Portugal, em 1916, um ano antes das aparições de Fátima, ele apareceu para o pequeno Francisco, deu a Sagrada Comunhão para aquela criança tão especial, quando ele disse o corpo de Cristo, que Francisco recebeu a Sagrada Comunhão, ele fechou os olhos e ele disse só essa frase: sinto Deus em mim. E às vezes a gente acaba a Santa Missa e já sai correndo e não valoriza aquilo que acabou de acontecer, que é o maior milagre, Deus entrando no seu coração. Piergiorgio Frassati, que eu falei sobre ele já um pouco, ele não demorava, ele tinha suas aulas, fazia faculdade, visitava os seus amigos pobres, saía com seus amigos, fazia diversões sadias, gostava de esportes, mas ele não negava, acabando a Santa Missa, de ficar um tempo em ação de graças. Organiza o seu dia para que esse tempo seja um tempo de ação de graças. Dizia o Padre Pio, aliás, diziam os biógrafos do Padre Pio, que ele ficava o dia inteiro em ação de graças e depois na noite ele ficava preparando para a comunhão do dia seguinte. Então a vida do Padre Pio era uma vida inteira agradecendo o Santíssimo Sacramento que ele tinha acabado de receber. E é isso que nós também precisamos fazer. Agradecer a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Agradecê-lo e amá-lo de todo o coração. Agradecer o Senhor porque Ele veio até nós. Tudo isso é muito especial. E esse livro, como ele nos afervora no amor de Jesus. E ele nos preserva, que no capítulo 13 fala de como ele nos preserva dos pecados mortais. E no capítulo 14, que encerra esse nosso livro, ele fala como ele é penhor da glória futura. Eu quero ler só essa parte para a gente encerrar essa nossa formação e falar das 12 promessas. Quem come a minha carne, na página 349, e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eis, filho, um mistério profundo de amor e de consolação. Pois aqui no Santíssimo Sacramento recebes o remédio para a tua imortalidade e o símbolo de tua ressurreição. Disto segue que não só tua alma, animada e santificada por mim, chegará à vida da eterna felicidade, mas também o teu corpo corruptível. Lembra aquela canção que a gente canta, pelo menos cantava-se muito em Brasília quando eu era criança? E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E nós estaremos em corpo e alma no céu. É isso que a gente proclama no nosso creio. Creio na ressurreição da carne. No curso do Catecismo, quando eu for falar sobre isso, eu vou esclarecer tudo para você desse mistério tão profundo da ressurreição da carne. E diz o bem-aventurado Jó no seu livro: e na minha carne verei a Deus. Na minha carne verei a Deus. Depois, quando tiver a segunda vinda de Cristo, quando ele vier em sua glória para julgar os vivos e os mortos,
os que morremos na amizade com Ele, assim eu espero e peço todos os dias, que a gente possa ver a Deus na nossa carne. Senhor Jesus, não permitais, ou então se a gente pode dizer a Virgem Maria, essa oração que é tão bela que se reza muito em Portugal, Virgem Maria, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não havemos de viver nem morrer, porque a Virgem Maria nos há de valer. Então a gente faz essa oração tão especial pedindo a graça de não viver nem morrer em pecado mortal para termos Cristo em nós, para vermos na nossa carne. E aqui eu passo para as 12 promessas que estão aqui. Eu vou lê-las brevemente, a nossa formação encerra-se com essas 12 promessas, que são as promessas do Sagrado Coração de Jesus. Primeira, darei todas as graças necessárias ao estado de vida. Você que é solteiro, que é casado, que é sacerdote, que é religioso como eu, todas as graças para que a gente caminhe na santidade. Segunda, estabelecerei a paz em suas famílias. Olha, quão impactado eu fui, eu conto muitas vezes essa história, quão impactado eu fui quando eu cheguei e vi lá em Juazeiro do Norte, pela primeira vez que eu fui por um brevíssimo tempo, participei da Santa Missa na Basílica das Dores, em Juazeiro, depois fui pegar um ônibus para ir para a casa onde eu estava hospedado. Quando eu andava pelas ruas de Juazeiro, eu vi lá naquelas ruas as portas abertas. Juazeiro é muito quente e em cada casa um santuário do coração de Jesus. Um santuário onde as pessoas estavam rezando o terço, era 6h30, 7 da noite. Lá as pessoas estavam paradas junto daquele santuário, rezando e orando. Isso não sai da minha mente nunca. A força do coração de Jesus gerando paz na família. Consolarei em todas as tribulações, serei refúgio durante a sua vida e principalmente na hora da morte. Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Os pecadores acharão no meu coração a fonte inesgotável da misericórdia, e as almas tíbias, aquelas que estão deixando para lá a fé, tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. E aqui a entronização. Olha o que diz: abençoarei os lares onde se expuser e se honrar a imagem do meu coração. Por isso que a gente, nessa última sexta-feira, fez um poderoso texto do combate. A entronização você pode, inclusive, acessar de novo e fazer você a entronização do Sagrado Coração de Jesus na sua casa. Olha quantas graças. Abençoarei os lares onde se expuser e se honrar a imagem do meu coração. Depois darei aos sacerdotes o dom de tocar os mais endurecidos corações, quando falarem do Sagrado Coração. As pessoas que difundirem essa devoção terão seus nomes inscritos no meu coração e dele jamais serão apagados. E aqui a preciosa e grande promessa. A todos que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Essa é a grande promessa, e com essa grande promessa a gente encerra esse mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Espero que você tenha gostado dessa sequência de formações. Coloca aqui o que você achou dessas 22 formações, mergulhando sobre o mistério de um coração tão grande. Para mim foi uma alegria estar com você. A gente se encontra nas lives, claro. A gente se encontra nos momentos de formação aqui no canal. Prepara em breve, porque a gente vai estar junto em vários encontros de formação para conhecer mais sobre a doutrina da Igreja. E eu deixo você agora no mês de julho com o nosso querido irmão Tarcísio Maria, que vai ajudar você a mergulhar no tesouro da Santa Missa. Muito obrigado pelo seu amor a Jesus, pelo seu sim. Receba agora a minha bênção. Não deixa de deixar o seu like e de compartilhar esse último vídeo para que alguém cresça ainda mais no amor a Deus. Que Deus te abençoe, proteja e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.